Olá, eu sou Michele Amorim, integrante da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva LASC-UVA, da graduação de enfermagem da Universidade Veiga de Almeida, campus Tijuca, Rio de Janeiro. E aí, vamos falar de sífilis? A sífilis é uma enfermidade sistêmica causada pela bactéria Treponema pallidum. Ela tem o formato espiral, chamada de espiroqueta. É uma doença curável e exclusiva do ser humano. É conhecida desde o século XV. A sífilis pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios: sífilis primária, sífilis secundária, a latente, que é dividida em recente e tardia, e a terciária. A sífilis está dentro do grupo de doenças sexualmente transmissíveis chamadas de IST. Mais uma dúvida: DST ou IST? A denominação D vem de doença, que é caracterizada pela sintomatologia, quer dizer, tem que ter sinais e sintomas para ser considerada doença. A denominação infecção é utilizada quando o indivíduo é portador da infecção pelo micro-organismo, mas não necessariamente possui sinais e sintomas, podendo ter períodos assintomáticos ou então se manterem assintomáticos o resto da vida. A partir desta análise, o termo IST foi considerado mais adequado pela Organização Mundial de Saúde e foi incorporado nas atualizações estruturais do Ministério da Saúde desde 2016. A sífilis pode ser transmitida de uma pessoa infectada para outra não infectada durante o sexo oral, vaginal ou anal, sem o uso de preservativos. A alta transmissibilidade ocorre mais na sífilis primária, secundária e latente recente, pois nestas fases a replicação bacteriana é intensa e com alto número de treponemas em suas lesões. Em gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente, a sífilis pode ser transmitida para o bebê pela transmissão vertical ou pela passagem do canal de parto. A transmissão é maior quando a mulher apresenta sífilis primária ou secundária durante a gestação, pelos mesmos motivos citados anteriormente. É de extrema importância que a gestante realize o acompanhamento da sua gestação através das consultas de pré-natal. Casos assintomáticos de sífilis ou em fase de latência são capazes de transmitir infecção, quer dizer, mesmo sem sinais e sintomas, a pessoa infectada é capaz de transmitir a sífilis para outra. É importante se proteger, realizar o teste anualmente e, se a infecção for detectada, tratar de maneira correta e ininterrupta. O não tratamento da sífilis pode levar a várias outras complicações e doenças, inclusive a morte. Quando a gente fala de tratamento de forma correta e ininterrupta, uma das maiores preocupações é a resistência bacteriana. Porque o que acontece? A pessoa foi diagnosticada com sífilis e começou o esquema de tratamento e por algum motivo não o terminou, as bactérias que tiveram contato com aquele medicamento, que é a penicilina benzatina, elas acabam, e não morreram, elas acabam criando um mecanismo de proteção, é uma defesa delas, para poder não morrer com aquela medicação. Quando a pessoa volta, com alguma complicação ou volta ao serviço de saúde por algum motivo e a gente vê que ela largou o esquema, a gente até repete esse esquema. Mas pode ser que a resistência bacteriana seja tão grande que a gente não consiga mais matar aquela bactéria, com aquela medicação. Só que a penicilina é o medicamento mais eficaz que existe no mundo para o tratamento de sífilis. E com isso, corre-se o risco da pessoa ter as complicações que são mais sérias da sífilis terciária, que é a ortite sifilítica, que é uma inflamação na aorta, e ter a neurosífilis, que é quando a bactéria invade o sistema nervoso, atingindo o cérebro, meninges e a medula espinhal. Apesar dessas duas complicações serem mais raras, porque tem que chegar na fase terciária para isso, e vocês vão ver algumas coisas sobre isso, elas são extremamente graves e podem sim levar à morte. As lesões normalmente se localizam nos grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, pubis, vagina e colo uterino, nas mulheres, e nos homens, no pênis. Podem ocorrer lesões ainda no ânus, boca ou em outros locais da pele em ambos os sexos que apresentem lesões. Essas lesões são chamadas de solução de continuidade. O que são essas lesões? Vamos dizer que você, na sua pele, você não está infectado com sífilis, você tem uma lesãozinha, você cortou, você tem um machucadinho que você ralou.
teve uma relação sexual e teve contato com a secreção dessa pessoa ou com as lesões que são ricas com essas bactérias nessa sua ferida. Dados epidemiológicos. Todo caso de sífilis tem que ser notificado. Eles entram no Sistema de Informação de Agravos e de Notificação, que é o SINAM. Em 2018, foram notificados no SINAM 158.051 casos de sífilis adquirida, 62.599 casos de sífilis em gestantes, 26.219 casos de sífilis congênita, sendo 241 mortes, óbitos por sífilis congênita. Sífilis primária. O período de incubação ocorre entre 10 a 90 dias após o contato sexual com o indivíduo infectado. O primeiro sinal é uma lesão, uma erosão ou úlcera única no local de entrada da bactéria. Essa lesão é denominada cancro duro, como eu falei lá atrás. Ela é indolor, com base e bordas endurecidas e com grande capacidade de transmissão, pois nessa lesão tem muitas bactérias, que são as Treponemas pallidum. A lesão primária se cura entre 2 a 3 semanas, independente de ser tratado ou não. O desaparecimento súbito e sem tratamento acaba não gerando alarde, por isso, muitas das vezes é ignorada, tornando o diagnóstico e o tratamento ainda nesse estágio muito raro. As pessoas veem uma feridinha, ela aparece, fica lá, não precisou de tratamento, não precisou nada. Sumiu, elas acabam não se esquentando com aquilo, não se preocupando e seguem a vida. Sífilis secundária. Quando a sífilis não é tratada na fase primária, evolui para a sífilis secundária. Os sinais surgem em média entre 6 semanas e 6 meses após a infecção e duram em média de 4 a 12 semanas. As principais manifestações clínicas nessa fase são erupções cutâneas, exantemas, que a gente chama, ricas em treponemas, que são as bactérias. Essas lesões são mais presentes em tronco, palma das mãos e planta dos pés. Perda de sobrancelha, geralmente na parte distal, que a gente chama de madarose. Perda de cabelo em clareira, que a gente chama de alopécia. A febre, o mal-estar, cefaleia, que é a dor de cabeça, e a linfadenopatia generalizada, conhecida popularmente como íngua. Vamos lá. Aqui dá para ver no slide a madarose. Madarose, você está vendo aqui a sobrancelha. Do meio da sobrancelha para trás, você pode perceber que teve uma queda aí de pelinhos. Essa queda a gente chama de madarose e é característica da doença. Pode ser que ocorra isso em uma outra pessoa que não tem sífilis? Pode. Mas a gente junta sinais e sintomas e acaba diagnosticando. A mesma coisa no cabelo aqui. Ela perde uns tufos de cabelo, e cria essas falhas, no couro cabeludo, que são visíveis. E tem essas lesões na pele, muito comuns em palma das mãos, planta dos pés e no tronco. Essas lesões também são ricas em bactérias, das treponemas, e são transmissíveis. Esses sinais podem desaparecer de forma espontânea em poucas semanas, da mesma forma que acontece com o cancro duro na fase primária, independente de tratamento. Essas lesões aqui também vão sumir, independente da pessoa tomar algum medicamento para curar ou não. Sífilis latente. Se não houver busca por tratamento e diagnóstico após o desaparecimento dos sinais e sintomas da sífilis secundária, a infecção entra no período latente. A sífilis latente não apresenta qualquer sinal ou sintoma. Esse período é dividido entre duas fases, recente e tardia. A fase recente é considerada dentro do período de 1 ano da infecção e a fase tardia após esse período. Porém, há reatividade nos testes imunológicos, detectam os anticorpos. A maioria dos diagnósticos de sífilis são realizados na fase de latência, recente e tardia. Na incapacidade de prever o tempo de infecção, que é tempo de infecção ignorada, trata-se como latente tardia.
Sífilis terciária. A sífilis terciária pode levar 10, 20 ou mais anos para se manifestar. Há relato de 40 anos. A sífilis terciária se manifesta na forma de inflamação e destruição de tecidos e ossos. É caracterizada por formação de gomas sifilíticas, que são tumorações amolecidas vistas na pele e nas mucosas, que também podem acometer qualquer parte do corpo. As manifestações mais graves incluem a sífilis cardiovascular e a neurosífilis, que são desencadeadas por momentos de fragilidade imunológica. As lesões da sífilis terciária causam desfiguração e incapacidade e podem levar à morte. As lesões da sífilis, como vocês podem ver aqui, ela tem a perda óssea mesmo. Você vê aqui no palato, né, no céu da boca do paciente, que você vê que tem aqui uma perda de tecido mesmo ósseo. Ela tem todas essas tumorações, né, que tem a secreção. Tem também aqui, dá pra ver nariz e orelha, que tem perda de tecido mesmo, pode inclusive cair pedaço mesmo, tá? É uma fase muito triste, porque a gente consegue até exterminar a bactéria, né, dependendo da situação, mas toda a destruição que ela fez já no organismo não tem como voltar atrás, infelizmente. Sífilis congênita. Trata-se da infecção do bebê em decorrência da passagem do treponema pela placenta, durante a gestação, que a gente chama de transmissão vertical. Quanto mais recente a infecção da mãe, maior será a possibilidade de transmissão para o bebê. Lembra que eu falei que na primeira fase, que é a fase primária, e na secundária, tem uma multiplicação de bactérias muito grande, então é por esse motivo. Na gestação, a sífilis congênita se manifesta com cegueira, surdez, malformação, deficiência mental, abortamento, nascimentos prematuros e até a morte ao nascer. Ao nascer, a criança com sífilis congênita pode apresentar lesões ricas em treponemas, que são as bactérias, na palma das mãos, planta dos pés, boca, nariz, ânus. Mesmo quando não se manifesta com essas características, a infecção congênita pode permanecer latente, vindo a se expressar durante a infância ou mesmo na vida adulta. Por quê? Porque se a criança nasce na fase de latência, ela não vai ter essas características. E ela geralmente apresenta, quando nasce em fase de latência, após os 2 anos é que começa a ter alguns sinais e sintomas. Mas pode se manter latente por toda a vida, por toda a infância e por toda a adolescência, vindo a se manifestar só na vida adulta, porque, como eu expliquei anteriormente, a fase de latência, ela geralmente leva muito tempo, são muitos anos. Então, pode sim se manifestar só na vida adulta. Mas, geralmente, a criança, quando pega a mãe, tem a infecção muito recente, a criança já nasce com todas essas características, né, que vocês estão vendo na foto. Aqui é um abortamento, aqui tem a lesão, aqui entre os olhos, na orelhinha, planta dos pés, palma das mãos. Se dá para ver aqui, no peitinho da criança, tem as marcas, as lesões, nariz com uma formação e lesão. É bem característico. No caso de confirmação do diagnóstico de sífilis na gestação, a gente tem toda a preocupação de conscientizar essa mulher da necessidade dela fazer o tratamento até o final. A gente orienta também a chamar o parceiro sexual, né, o marido, ou se existir até mais de um parceiro sexual, ao serviço de saúde para fazer o tratamento também. A gente conscientiza também sobre o que é a sífilis congênita, para que todos os envolvidos sejam tratados a fim de evitar a sífilis congênita e a reinfecção da mulher já tratada, né, já em tratamento. O Ministério da Saúde vai preconizar que sejam feitas no mínimo 3 testagens, né, de sífilis na mulher que é gestante. No primeiro trimestre de gestação, no terceiro trimestre e no momento do parto. Se ocorrer abortamento também, independente do motivo, também se faz o teste. Diagnóstico.
O teste rápido TR de sífilis está disponível no Serviço de Saúde do SUS, sendo prático e de fácil execução, com leitura de resultado em no máximo 30 minutos, sem a necessidade de estrutura laboratorial. É esse teste aqui, você bota uma gotinha de sangue, automaticamente já aparece positivo ou negativo. É mais ou menos o que ocorre com o teste de casa, né, para confirmar a gestação, mas só que de vez de ser com urina, é com o sangue. Em gestantes, devido ao risco de transmissão da infecção ao bebê, o tratamento deve ser iniciado apenas com um teste positivo, que é esse teste aqui, o TR, não sendo necessário esperar o resultado do segundo teste, que é o VDRL. O que acontece? Todas as pessoas que fazem o teste rápido fazem uma coleta de sangue para confirmar essa sífilis. No caso de gestante, não. Só com o teste rápido a gente já inicia o tratamento, porque a gente tem toda a preocupação da criança nascer com a sífilis congênita. Em caso de desconfiança de sífilis congênita, deve-se avaliar a história clínica da mãe, o exame físico da criança e o resultado dos exames radiológicos. Lembra que eu falei que a sífilis terciária pode afetar ossos, pode causar malformação, então por isso que tem os exames radiológicos. E laboratoriais para que se confirme o diagnóstico de forma segura de sífilis congênita. A gente também vai fazer exame de sangue nesse neném. Aqui eu botei um quadrinho com os tipos de exames mais usados de sífilis. É o exame VDRL, que eu falei para vocês, bastante comum, pode identificar anticorpos no sangue que estão combatendo alguma infecção. Eles permanecem no sangue por anos enquanto a bactéria estiver instalada no organismo. Por isso, o exame pode ser feito também para diagnosticar infecções antigas, cuja transmissão aconteceu há muito tempo. No entanto, a vantagem do VDRL é que ele mostra a doença mesmo quando está ativa, por ser um teste rápido e quantitativo, que é aqui a coleta do sangue. O teste rápido, eu já expliquei para vocês como ele funciona, e a cultura de bactérias. Não é muito usada, mas pode ser feito. Consiste na coleta de amostras de uma secreção expelida por alguma ferida presente no corpo, que é no caso da sífilis primária e secundária, que será analisada em microscópio. Tá aqui. Este tipo de teste só pode ser realizado durante os 2 primeiros estágios da sífilis, cujos sintomas envolvem o surgimento de feridas. A análise dessas secreções pode indicar a presença de bactéria Treponema pálido no organismo do paciente. E existe também a punção lombar. Se houver a suspeita de que o paciente está com complicações neurológicas causadas pela sífilis terciária, pode ser coletada uma pequena amostra do líquido cefalorraquidiano, que é a desconfiança da neurosífilis. Nesse caso, tem indicação, pode sim fazer a punção lombar. O medicamento usado para o tratamento da sífilis é a penicilina benzatina, bezetacil, injetável e por via intramuscular. Tá aqui, até demonstrando, feita no glúteo. Em caso de gestante, o início do tratamento deve ser feito até 30 dias antes do parto. Em caso de não gestante, vai esperar o resultado daquele segundo exame, que é o VDRL, para confirmar a sífilis e aí começar o tratamento. O esquema de tratamento será conforme o estágio clínico da sífilis. Tem o esquema para sífilis primária, que é uma dose única, tem o esquema da sífilis secundária e latente recente, e tem o esquema da sífilis latente tardia e terciária. Formas de prevenção da sífilis. O uso correto e regular do preservativo feminino ou masculino é a medida mais importante da prevenção da sífilis, por se tratar de uma infecção sexualmente transmissível. Pode ocorrer outros tipos de transmissão, mas por se tratar de uma infecção sexualmente transmissível, o maior método na prevenção, com certeza, é a camisinha feminina ou masculina. Lembrando que você não pode usar 2 camisinhas. Se a mulher já estiver usando, o homem não precisa usar e vice-versa, porque tem um atrito do material e pode vir a ruptura
o que não vai ter tido eficácia nenhuma o uso do preservativo. O acompanhamento das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal de qualidade contribui para o controle da sífilis congênita, que é uma grande preocupação do Ministério da Saúde. Aqui estão as referências todas do Ministério da Saúde, é o boletim epidemiológico, os protocolos clínicos, o SINAM, todas as informações necessárias para quem deseja se aprofundar sobre a infecção de sífilis. Foi elaborado por mim, Michele Amorim Ferreira, e a mensagem que eu deixo no final é: faça dos seus sonhos um objetivo. Curta e siga nossas páginas nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Obrigada!